E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou trazendo a primeira teoria de One Piece do canal, que é, o que teria acontecido se Luffy tivesse os poderes de Uta Okotsu e Suguru Geto, os feiticeiros de classe especial. Bom, eu não irei enrolar muito vocês, mas antes de iniciar recomendo que fiquem ligados na aba comunidade, pois nela estou postando novidade de algumas coisas. Enfim, agora que dei esse aviso, vamos iniciar essa história. Monkey D. Luffy, um garoto de 5 anos, aparentemente normal que havia em sua infância, uma garota em que gostava bastante. Ambos brincavam muito e isso fazia Luffy sorrir muitas vezes. No entanto, seu avô, Monkey D. Garp, insistia em treinar o garoto para que no futuro pudesse ser um grande marinheiro, assim colocando seu próprio neto para passar por um grande sufoco. O que podemos dizer é que Garp era muito rígido. Luffy era obrigado contra sua vontade a fazer os treinos de seu avô, e isso deixava o garoto de certa forma irritado, mas logo ele se acalmava quando estava com sua amiga, podendo demonstrar uma grande felicidade. Já Garp, por sua vez, ao descobrir que Luffy não estava focado em seu treinamento, acabaria afastando ele daquela garota. Contudo, não seria o suficiente para que Luffy e a garota parassem de se ver, o que faz a ação de Garp ter sido totalmente inútil, e em uma medida drástica, ele acabaria dando um golpe fatal na garota, e Luffy, quando foi a visitar, acabou descobrindo que ela havia morrido. Entretanto, Luffy sentia tristeza e ao mesmo tempo raiva, pois tinha uma pequena ideia na cabeça de quem poderia ter feito isso com sua amiga, e então, graças aos sentimentos que Luffy sentiu no momento, ele conseguiria despertar sua energia amaldiçoada, já que estava sentindo com bastante intensidade sentimentos negativos, e sem pensar duas vezes foi correndo numa incrível velocidade até Garp para que pudesse tirar alguma satisfação com ele, e em alguns minutos, Luffy chegaria até Garp, encarando ele de forma séria. "Por que você matou ela?", diria Luffy em um tom alto, deixando uma grande aura escorrer em sua volta de pura energia amaldiçoada, ao mesmo tempo em que uma grande aura de força de vontade explodia em sua volta, criando uma grande descarga que acaba fazendo assim com que o chão se quebrasse e algumas gaivotas que estavam voando caíssem no chão inconsciente ao sentirem suas vontades serem subjugadas pelo Luffy. Entretanto, Garp encarava o garoto e olharia aquela aura. "Pelo visto, você tem o Aoshoku aqui, ou como posso dizer, o Haki do Rei. Agora sim, você poderá ser um bom marinheiro." Aquela garota estava lhe atrasando de qualquer forma. "Fique preparado, eu não pegar em leve no trem." Garp acabaria não terminando sua frase, pois neste momento ele desviara de um soco dado por Luffy em alta velocidade, em que o golpe acertaria o chão, fazendo um pequeno buraco, e Garp olharia para Luffy, demonstrando uma cara de satisfação, já que para alguém mal treinado, e ainda sendo uma criança, só mostraria o quão forte ele poderia ser. Todavia, como Garp viu que Luffy estava ficando cada vez mais intenso em questão de que sua força de vontade estaria aumentando de uma forma insana, embora Garp estivesse curioso para saber até onde iria a força de Luffy naquele momento em que seu neto estava em total fúria, porém ele não queria ter que pagar uma de carpinteiro e ter que consertar todos os danos que Luffy acabaria fazendo na hora de atacar. Nisso, Garp finaliza seu neto no único ataque direcionado no estômago, assim deixando o garoto inconsciente, fazendo ele cair no chão. Como Luffy havia desbloqueado a energia amaldiçoada e se recusou a acreditar na morte de sua amiga, ele acabaria a transformando numa maldição que acabaria sendo protetora com Luffy. Contudo, graças a esse senso de proteção, a amiga de Luffy atacava aqueles que machucavam ele ou tinham intenção de fazer isso. Todavia, Luffy tentaria evitar confrontos para que ela não atacasse ninguém, mas também como Luffy sentiu a energia amaldiçoada fluindo naquele momento de raiva, o mesmo começaria a treinar para compreender melhor, e claro, ele faria isso em segredo, evitando qualquer contato com seu avô Garp, já que Luffy não poderia simplesmente perdoar o ato de seu avô, embora que o próprio Luffy se culpava pela morte de sua amiga, porque se ele tivesse levado os treinos
planos de seu avô a sério, ela nunca teria morrido. Agora, passando-se 2 anos, Luffy teria 7 anos de idade. Nesse meio tempo, ele havia treinado bastante, ficando muito superior ao seu eu mais novo de quando lutou contra Garp, que estava usando a energia amaldiçoada juntamente do Haki do Rei. Claro, Luffy teria treinado seu combate corpo a corpo, já que essa era sua menor especialidade quando era mais novo. Não apenas isso, como conheceria um Yonkou chamado Shanks o Ruivo, em que se tornaram bons amigos. Você quer entrar para o meu bando, Luffy? Foi isso mesmo que ouvi. Questionara o Shanks enquanto pegava uma garrafa de saque e olhava para a criança ao seu lado de forma descontraído. Sim, eu decidi me juntar ao seu bando pirata, porque quero ser um pirata cedo e fazer o meu nome pelo East Blue. Responderia Luffy olhando para Shanks com um olhar determinador. Shanks por sua vez veria que Luffy não estava brincando sobre aquilo e então de forma descontraída responde dando a ele um suco. Está bem, irei pensar sobre isso, mas por enquanto tome aqui um suco. Essa resposta de Shanks e o jeito que ele entregou o suco deixaria Luffy desconfiado, já que poderia ser uma das brincadeiras do Ruivo para tirar o foco do assunto. Vamos, pode beber, é por minha conta. Shanks falou dando um sorriso honesto, e isso acabaria fazendo Luffy cair na brincadeira do Shanks, porque o mesmo tinha a intenção de fazer Luffy tomar o suco, logo depois para zoar com a cara dele. Olha só pessoal, Luffy ainda é uma criancinha bebendo suco. Shanks falaria chorando de rir, enquanto gritava igual bêbado, e o seu bando acabaria rindo junto. No entanto, Luffy não deixaria barato e comeria a fruta que Shanks havia trago num baú. Após isso, Luffy coloca a língua para fora em sinal de desgosto. Shanks, essa fruta que você trouxe estava estragada, senti um gosto horrível de sabão. Diria Luffy. Já Shanks olharia para Luffy e o baú vendo que o garoto havia comido a fruta que estava dentro dele e em uma tentativa desesperada Shanks pega o Luffy pelas pernas e balança ele de cabeça para baixo. O que o Ruivo queria era fazer Luffy expulsar a fruta de seu corpo, mas esse movimento faria as pernas de Luffy esticar e antes que o próprio Luffy tivesse a cabeça encostada no chão, ele pegaria no mesmo usando os seus braços. Já era, a fruta foi consumida com sucesso. Falaria Shanks colocando Luffy agora no chão. Então, no fim das contas essa fruta acabou me dando poderes? Pergunta Luffy olhando para o Shanks, tendo em conta o que suas pernas fizeram agora há pouco. Sim, você acabou de comer uma Akuma no Mi, no caso a sua é a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, ou seja, você virou o Homem Borracha quando consumiu essa fruta. Luffy entenderia a fala de Shanks, mas logo esse assunto seria cortado, pois os piratas da montanha estavam pedindo o saque, só que havia acabado todos e até então não haveria nenhuma alteração. Mas algo acontece quando o líder dos piratas da montanha jogaria o saque em Shanks, deixando o Ruivo molhado. No entanto, logo aquele pirata da montanha tomaria um soco no queixo que mandaria ele para o teto, fazendo ele destruir o mesmo, caindo fora do bar, e todos olham para a direção do Luffy. Mas o próprio estava um pouco surpreso, pois ele apenas colocou seu braço para trás e depois o jogou para frente, tendo assim feito ele esticar dando aquele gancho, e com um pequeno sorriso Luffy diria: eu acho que entendi como se usa o poder da Gomu Gomu no Mi. Logo os subordinados do pirata da montanha partiriam para cima de Luffy e o garoto naquele momento coloca seus 2 braços para trás dizendo: eu já sei qual vai ser o nome desse meu ataque, então recebam. Gomu Gomu no Bazooka. Luffy, após gritar o nome do seu ataque, jogaria seus braços para frente, assim empurrando os subordinados do pirata da montanha, jogando eles rapidamente para fora do bar. Já Shanks estava surpreso com a facilidade que Luffy aprendeu a usar a sua fruta em tão pouco tempo. Impressionante, esse garoto é muito esperto, acho que não é à toa que ele quis entrar para o meu bando. Alguém como ele poderia ser considerado um gênio por aprender tão rápido. Pensaria Shanks olhando para Luffy com um sorriso no rosto. Logo ele se aproxima do garoto. Luffy, eu suponho que posso confiar isso a você, Shanks falaria tirando seu chapéu de palha e colocando na cabeça do Luffy. Quando nos reencontrarmos, você me devolverá este chapéu de palha. Confio que você será um grande pirata.
Essas palavras vindo de Shanks inspiraria ainda mais o jovem Luffy a seguir o caminho da pirataria. E com um grande entusiasmo o mesmo responde: eu irei me tornar um grande pirata. Fica olhando minha recompensa vindo, Shanks. Eu irei ter um bando mais forte que o seu. Essa seria a resposta que Shanks queria ouvir vindo de Luffy. Após aquele dia o bando do Shanks foi embora da ilha e Luffy continuaria treinando, enquanto havia conhecido alguns dias depois Ace Sabo, no qual o futuro comandante dos piratas do Barba Branca se incomodava com a presença de Luffy, porém o próprio Luffy conseguia escapar sem dificuldade das armadilhas de Ace e de qualquer forma, depois de um tempo, ambos viraram amigos, sendo tão próximos como se fossem irmãos. O mesmo vale para a relação de Luffy e Sabo, em que a infância dessas três crianças não ocorreria mudança, tirando que o Luffy tiraria Ace de qualquer confusão facilmente. Entretanto a morte de Sabo ainda ocorreria, e isso acabaria fazendo Luffy amadurecer. Claro, ele teria chorado. No entanto, não seria apenas isso. Luffy levaria seu treino muito a sério para que ele pudesse proteger as pessoas que são importantes para ele. Além dele replicar o sentimento de fúria, a fim de usar o Aoshoku Aki do rei, e ele conseguiria com sucesso. Contudo o jovem treinaria esse Aki conseguindo explorar ele ao máximo, ou seja, Luffy pode usar o revestimento do rei em seus ataques. Assim ele explorou o poder da Gomu Gomu no Mi, a energia amaldiçoada, ainda mais aprendendo a usar o punho divergente e o Black Flash. Claro, Luffy, como inspiração ao Shanks, treinou um estilo de espada, assim sendo um espadachim que luta armado e desarmado. Já o resto das coisas que Luffy treinou serão reveladas mais para frente. Agora indo para o tempo atual, em que Luffy atualmente tem seus 17 anos de idade. Fim da parte 1. Essa foi a primeira parte da teoria de One Piece. Espero que tenha gostado. Quais aventuras aguardam o Luffy? Só descobriremos na próxima parte. Enfim, adeus a todos e nos vemos nos próximos vídeos.